Está no ar mais um 7 News, o jornal que informa, entretém e às vezes até surpreende quem apresenta. E hoje vamos dar um giro por tudo o que aconteceu no PG em 2025. Preparada para relembrar tudo o que aconteceu neste ano de 2025? Preparado já estou. E você que está aí de casa, está preparado para viver grandes emoções? Então segura que vem muita notícia, risada e, se der tempo, até um cafezinho. Tá começando o nosso 7 News PG 2025. E para começar nossa retrospectiva, vamos falar de um feito histórico mesmo. Sim, o tipo de conquista que deixa qualquer um de boca aberta ou esperando na base de uns 40 minutos. Estamos falando nada mais nada menos do que do Davi, o jovem que entrou oficialmente para o Guinness Book como o homem que mais se atrasa para os compromissos com o seu grupo na igreja. Segundo informações, ele chega atrasado até para avisar que vai atrasar. Na média, são 15 minutos por culto, 22 minutos por ensaio e o recorde, 1 hora e 17 minutos para o PG. Reunião que durou só 40 minutos. Especialistas tentaram entender o fenômeno, mas até eles chegaram atrasados para a entrevista. Vamos agora com o repórter que está no local, que já está esperando o Davi há uns 37 minutos. Boa noite, Doutralha. Boa noite, Maiane Bernardes. E estamos aqui em Chique, Bahia, alright, para fazer a entrevista com o Davi. Mas cadê? Mas como assim? Como assim ele não chegou ainda? O quê? Pediu pra esperar mais um pouco? Mas meia hora já. Corta. Bom, já que o Davi não apareceu, né? Vamos para a próxima reportagem. A segunda reportagem da noite fala de inspiração, empreendedorismo e muito quá. Isso mesmo, Thales, nosso pai de família, ficou uma semana desempregado. E foi uma semana tão intensa que virou até matéria no nosso jornal. Sem saber o que fazer, ele passou por necessidade. E como um bom brasileiro criativo, ele resolveu fazer o quê? Empreender. E ele escolheu fabricar o quê? Brinquedo. Não só brinquedos, e sim patos de brinquedo. Patos de todos os tamanhos, cores e humores. Segundo ele, a inspiração veio que ele não conseguiu dormir com o barulho do pato da sua filha, que ficava a noite inteira falando. Depois disso, Thales nunca mais parou. E hoje em dia ele é CEO, fundador e funcionário da Talinha Patos. A produção deslanchou, tanto que até os patos verdadeiros estão ficando com ciúmes. E agora vamos para a nossa repórter de campo, que está lá na fábrica, mas está sendo atormentada por um turbilhão de patos fazendo muitos barulhos. Muitos o quê? Quá. Estão vindo! Socorro! E na quarta reportagem de hoje, temos um acontecimento que chocou não só o PG, mas toda a comunidade jovem da Associação Paulista do Vale. Um evento tão raro, mas tão raro, que alguns líderes jovens já sugerem que seja registrado como um patrimônio histórico. Estamos falando de Lucas, sim, ele mesmo. O jovem oficialmente conhecido como o Encalhado desde sempre. Mas tudo mudou em 2025, no acampamento jovem, quando ele finalmente apareceu namorando. E não é boato, não. Temos testemunhas, fotos e até vídeo. O nome da sortuda, ou corajosa, é Ana. Segundo relatos, o casal foi visto caminhando, conversando e até rindo. E até dividindo o mesmo pacotinho de biscoito. Um verdadeiro notícia histórica. E seguimos ainda no acampau, porque esse acampamento rendeu tanta notícia que dá para fazer uma minissérie. Em nossa sexta reportagem, vamos falar de um fenômeno que gerou dúvida para o IBGE. Um adulto experiente, mas que daria muito cambão em adolescente elétrico. O protagonista, o Daniel, oficialmente reconhecido como o idoso mais jovem do Brasil. E segundo informações, ele nem queria ir no acampamento.
Sim, chegou a dizer que estava cansado, que não tinha mais pique, que não queria ir. E adivinha quem foi o mais animado de todos? Ele, o Daniel. Enquanto os jovens pediam arrego, não aguentavam, queriam ir dormir logo cedo, quem que estava lá no meio do povo? Daniel. Estava lá pulando, dançando, incentivando, correndo, participando de tudo que tinha na Campal. A registro dele mantendo o ritmo, enquanto os 5 jovens ao lado estavam cansados, com a língua pra fora. Especialistas concluíram que a idade não está no RG, mas a juventude está no DNA de quem? Daniel. Vamos agora conferir imagens desse herói da vitalidade. Se você ficar cansado só de assistir, imagina a gente que tá gravando essa merda 2 horas da manhã. Corta. Imagens. Um oferecimento Talinha Patos para sua filha ficar quieta na hora do banho ou a hora que você quiser. E vamos para a nossa quinta reportagem de hoje, que é considerada por muitos especialistas o maior mistério sociológico do ano. Uma história tão surpreendente que deixou psicólogos, amigos e até os doutores mais estudados de Harvard intrigados. Estamos falando dela, Maiane. Que tem sua bateria social daquelas da mais viciada, que não dura nem 2% do culto, do PG e nem do rolê dos mais legais. Mas algo extraordinário este ano aconteceu no acampamento de jovens. Contra todas as previsões, Maiane conseguiu passar um final de semana inteiro alegre, conversando, pulando e até conversando com mais pessoas legais. Testemunhas afirmam que ela apareceu no café da manhã sorrindo e sem precisar reiniciar o sistema. Houve registro dela participando de jogos, rodas, pulando e até 5 minutos sozinha. Um feito tão extraordinário que já está sendo estudado pelo departamento. E fica um recado, se Maiane conseguiu, talvez a esperança pela humanidade ainda esteja viva. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu. Eu acho que ele vai atrasar, né? E chegamos à nossa 7ª reportagem, direto da Campal, onde os bastidores de 2025 mostraram momentos tão curiosos quanto emocionantes. Mas a parte mais especial do acampal são batismos. Esse ano tivemos 2 batismos inesquecíveis. O primeiro, do Gabriel, marcante e cheio de emoção. E o segundo, já sabe, né, daquele veterano Luan, conhecido como amigo como Queixada, QR Code, Bigodinho e os familiares deles Banana de Pijamas e como preferirem inventar. E olha só que curiosidade, esse foi o 3º batismo do Luan, um verdadeiro recordista da fé. Copiando a ideia do concorrente, que quem faz 3 gols ganha uma música, então Luan, você já tem 3 batismos, então você também ganha uma música. Então preparem-se, vamos mostrar os bastidores, as reações e, claro, a música escolhida pelo nosso querido Luan, que já entrou para a história da Campal. Um momento de celebração, emoção e, claro, também diversão. Se o queijo do Luan fosse código de barra, os cana ia apitar produto muito grande, não cabe na tela. O queixo dele é tão avançado que já tá vivendo em 2026, enquanto o resto do corpo ainda tá em 2025. O queixo é tão grande que quando ele apontar pra cima até o Wi-Fi da rua começa a melhorar. E nessa reportagem, vamos te mostrar que tamanho não é documento. Ellen, nossa líder incrível, que mede apenas 1,30 de altura, enfrentou 2 jovens travessos na Campal. E esses 2 infratores são Luan, que se batizou recentemente, e Davi, o famoso por se atrasar. Mas isso não intimidou a nossa líder. Ela levantou o dedinho, olhou firme e disse: "Olha a camisa que vocês usam!" Naquele instante, algo inacreditável aconteceu. Aqueles jovens gigantes apareceram menores que ela. A autoridade e o impacto da Ellen fizeram aquela situação tornar totalmente controversa. Dizem que Luan e Davi saíram de lá não só respeitando a camiseta, mas também um novo entendimento
sobre disciplina e liderança. Moral da história: não subestime alguém só pelo tamanho. Ellen é pequena, mas o impacto dela é gigante. Lá ele. Volta! E a Campal mais uma vez confirma: líderes de verdade deixam sua marca, mesmo que seja uma marca de uma mão vermelha nas costas. Perna numa lapada. E a nossa terceira reportagem é daquelas de encher o coração, para a gente levantar da cadeira e acompanhar os passos. Depois de longo 10 anos desempregado, o nosso jovem conseguiu tão sonhado emprego. E não é qualquer emprego não, tá? Agora ele é dançarino e animador infantil dos mais espetaculares. Estamos falando dele, o homem, a lenda, o mito, Eduardo, o dono do rebolado mais inesperado de 2025. E olha, segundo amigos, ele já rebolava em churrascos, aniversários, reuniões de família e de quebra-galho no mercado. Dizem que ele só queria duas coisas na sua vida: estabilidade financeira e os palcos. Olha, pelo visto ele conseguiu os dois, tá? E nesse exato momento, vamos agora exibir um vídeo que marcou a contratação dele. E você que tá em casa aí, segura bem na cadeira mesmo, porque esse vídeo já recebeu mais curtidas que o Casamento Real de 2011 e que Cristiano Ronaldo junto. E com vocês, Eduardo. Vai, Henrique! Vai, Dudu! Vai, Emanuel! E chegamos na oitava reportagem. O momento musical mais aguardado, mais escutado, mas ao mesmo tempo mais odiado da Campal. E quem nos presenteia ou nos amaldiçoa é Luan Souto. Mas atenção, ele decidiu dar seu show enquanto dormia, mas nem todo mundo gostou. E registramos seu ronco musical. E vamos combinar? Um ronco nunca teve tanto ritmo. Alguns dizem que era jazz, outros até um remix do Ed Sheeran, mas uma coisa é certa, arrancou gargalhadas e também muito xingamento no Acampal. Então prepare-se, pois vamos agora exibir o momento musical do ano. Um espetáculo único, digno de premiação de Oscar. Cada crente chegou com sebe na Campal, louvando a Senhor em um belo coral. Nem chuva, nem tempestade conseguiu nos parar. E na nossa nona reportagem temos um caso que mistura criatividade, coragem e um pouquinho de surrealismo. Tudo começou com um veículo que nasceu como Kombi, mas depois decidiu que não queria ser mais Kombi. Ele se identifica agora como Arca de Noé. E não é brincadeira, durante uma forte tempestade, essa arca sobre rodas conseguiu carregar todos os jovens para o acampamento de jovens. Na verdade, ela não carregou os jovens, carregou um monte de bichos. Segundo relatos, entre os passageiros estavam galinhas, patos, coelhos e até um cachorro que parecia meio confuso com a situação. A viagem virou história de coragem, você sabia? E molhadeira garantiu para todos os ocupantes, animais e humanos. Especialistas da Campal afirmam que nunca viram nada igual. Uma Kombi-Arca enfrentando chuva, vento, lama e ainda chegando inteira. Vamos conferir o registro dessa travessia épica, porque se nem a Bíblia tivesse versão 25, a Arca certamente estaria ganhando um capítulo. Segura firme, porque a aventura da Arca de Noé sobre rodas vai te fazer rir, se emocionar e pensar duas vezes antes de estacionar sua Mas Kombi na pense chuva. bem, essa arca não tinha Noé, mas tinha os jovens do céu. Esse é o coral dos bichos, leva a gente cantar. Esse é o coral dos bichos, leva a gente louvadeia. Cocó, 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 tem a galinha, cocó, 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 tem a galinha, cocó, 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 tem a galinha, cocó, 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 cocó. Esse é o coral dos bichos. E na nossa próxima reportagem, temos uma história de amor, superação e geologia emocional. Isso mesmo, vamos falar do Otávio, um jovem rapaz que recentemente voltou a participar dos times dos solteiros. Então, ele tem um pequeno trauma, né? Um pequeno problema, que ele não consegue ver nenhuma pedra e não lembra dos países. Qualquer pedra, se for redonda, se for quadrada, se for... Pedra, né? qualquer pedra.
Testemunhas afirmam que ele já desviou de pedras na rua, como se foge da ex-namorada atrás do carnaval. Outro dia na Campal, ele viu uma pedra grande perto do campo e ficou paralisado por 15 segundos. A produção tentou entender a conexão, mas a única explicação é que foi lógica. Ele não consegue ver pedra. Enquanto isso, Otávio segue sua vida desviando das memórias e das pedras pelo caminho. Força, guerreiro. No próximo Acampal, vamos fazer inteiro de madeira para não ter nenhuma pedra. Bom, e nessa reportagem, vamos falar do fenômeno curioso, que está chamando a atenção pela cidade praiana. E os moradores já conhecem bem esse casal. É o casal Mané e Paulinha, especialistas por dormirem em qualquer lugar. Eles dormem na praia, eles dormem na praça, eles dormem na hora, eles dormiram até esperando pastel uma vez. E o mais impressionante, eles também participaram do acampal. Participaram mesmo, inclusive foram vistos tirando cochilos caprichados depois do almoço, durante o intervalo das atividades e até mesmo no culto. Dizem que o ronco do Mané virou até trilha sonora do descanso. E a Paulinha, ela foi encontrada encostada na barraca de lona dormindo, como se estivesse na cama de casa. Verdade é que, dentro ou fora do acampal, Mané e Paulinha seguem firmes no propósito, viver com calma, paz e um cochilinho de vez em quando. É uma inspiração para todos nós, ou para quem está com sono nesse momento. Oh, será que eles também estavam com Deus igual eu? Rapaz, Será? é. Será que ele vem ainda? Em nossa 12ª reportagem, vamos falar de uma mãe, coruja, mas não é pouco não, é muito coruja. O nome dela é Neguinha e o seu xodó atende por Luan Souto. Sim, o mesmo Luan famoso daquele ronco épico da Campal. Agora detalhe, ela não trata ele só como um filho, ela trata ele como um verdadeiro labubu. Isso mesmo. E para quem não conhece, o Labubu é aquele monstrinho fofinho de olhos grandes, a cara de quem vou aprontar, mas você vai me achar lindo. E é exatamente assim que ela o vê. Outro dia na Campal, ele estava lá fazendo suas artes, correndo pra cima e pra baixo, e a mãe só falava: meu Labubu, deixa ele curtir. E já teve um momento que até ele estava dormindo, ela olhava pra ele e falava assim: que bonitinho, meu labubu sonolento. Fofinho, mas barulhento, né? Muito barulhento. O importante é que a Neguinha e seu labubu formam uma dupla inseparável, com um toque de carinho, cuidado e travessura. E nós seguimos firmes, acompanhando mais histórias desse jornal que já virou uma verdadeira novela da vida real. E chegamos na nossa 13ª reportagem. Vamos falar da integrante mais nova e talvez a mais afiada do PG. Isso mesmo, falar de Maria Eduarda, mais conhecida como Dudinha, Duda, filha de Bianca e Thales, 8 meses de pura fofura e investigação avançada. Isso, apesar da pouca idade que ela tem, ela já mostrou sua principal função no grupo: observar absolutamente tudo. Nada escapa. Ela olha, analisa, acompanha e cria relatórios para enviar para o pai, Thales, um verdadeiro amante de uma boa fofoca. Segundo fontes que me falaram, Duda já foi vista encarando pessoas por longos tempos. Finge que não ouviu, mas é especialista. E quando ela decide ignorar, vira o rosto, não olha pra gente, observa, às vezes finge até que não tá vendo a gente. O fato é que a Duda chegou agora no PG, mas já conquistou seu espaço como analista oficial, ouvidoria e repórter de Thales. E nós seguimos atentos, porque se ela observar a gente demais, sabemos que o relatório vai direto pro pai. E já me falaram que até a Choquei tá sabendo das coisas. E chegamos à nossa última reportagem. E é a mais importante, uma das figuras exemplares do nosso elenco. A líder jovem mais amada, mais querida, estamos falando dela, Ellen. Se tem Campal, ela tá lá. Se tem música, ela também está lá. Se tem ronco do Luan, ela tá lá. Ela também está se tem Kombi da Arca de Noé. Era só isso mesmo. Ela também está nos batismos. Além de dela estar em todos esses lugares, ela é quem cuida, aconselha, ela nos motiva, é quem pega na nossa mão e nos leva para bem próximo de Deus. Sob sua liderança, o nosso povo cresceu, floresceu e se apaixonou cada vez mais por Jesus. Cada momento citado aqui,
Nesse jornal tem um dedinho, tem um braço, até mesmo o corpo inteiro. Volta. Lê, pô. Sim, nada disso teria o mesmo brilho sem a Ellen. Ela é peça fundamental que mantém esse grupo vivo, unido e amado, animado e cheio de propósito. E não é exagero quando a gente fala que nós amamos e não vivemos sem ela. Vamos lá e dê um abraço na Ellen. Porque líderes assim são presentes raros e nós somos abençoados por ter uma líder como a Ellen.